tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel e hoje nós estamos numa próxima aula sobre poemas, falando sobre tipos de poemas, como soneto, haikai, poema concreto e cyberpoema. Hora de revisar. Para a gente poder iniciar esse assunto, a gente vai revisar um pouco de outras aulas que a gente viu sobre poema. Você lembra o que é poema e poesia? Na aula anterior foi visto o conceito de poesia e poema e a diferença entre elas. Estudamos que poesia tem origem do grego poesis, significa produção artística, ou ainda criar e fazer. Já o poema é a arte de retratar no papel a poesia. E aí nós temos o seguinte, nessa aula vamos conhecer alguns tipos de poemas. Alguns deles fazem parte de uma nova forma de se fazer poesia. Dentre eles, nós temos aí o poema haikai, poema soneto, cyberpoema e poema concreto. Então, vamos conhecer esses tipos de poemas. Vamos para o poema haikai. Nós temos aí uma poesia haikai, para vocês darem uma olhada. É diferente, tá? E aí começamos aí, tem o termo amor bastante, e aí começa o título Marginal é quem escreve à margem, de Paulo Leminski. Marginal é quem escreve à margem, deixando branco a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Aí nós temos outro poema, que também do haikai, tá? Com o título Um Bom Poema Leva Anos, também de Paulo Leminski. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 andando de cidade, 10 tocando do assunto, uma eternidade, eu e você, caminha junto. Esses poemas geralmente são textos curtos e com uso de humor. Vamos saber mais sobre eles? O que significa haikai? O haikai, também chamado de haiku ou haikai, é um poema curto de origem japonesa. A palavra haikai é formado por 2 termos. Ai, brincadeira, gracejo, e ku, harmonia, realização. Ou seja, representa um poema humorístico. Essa forma poética foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo, apesar de serem poemas concisos, curtos e objetivos. Os haikais são poemas que possuem grande coisa poética. Os escritores que escrevem os haikais são chamados de haikaístas. E aí nós temos o haikai no Brasil. O haikai chegou ao Brasil no século XX, por influência francesa, sendo também trazido pelos imigrantes japoneses. O teórico literário Afrânio Peixoto foi um dos primeiros a apresentar essa forma poética no país. O haikai brasileiro e a política. O haikai também é um intenso meio de denúncia política e social. Através das 3 linhas, o haijin consegue fazer severas denúncias sobre algumas situações da sua realidade, seja no campo da política, economia, religioso ou social. Carlos Drummond de Andrade é um dos que mais abordava a crítica em seus haikais. Aí nós temos um modelo de haikai brasileiro, tá? Não tenho dinheiro no banco, porém, meu jardim está cheio de rosas. Se o Papa ganha a parada, você me garante que a Amazônia será povoada? O censor olhou-se no espelho e censurou. Que horror! Aí de Carlos Drummond de Andrade. Agora, nós vamos conhecer o poema soneto. Observe aí a estrutura dele, tá? Como ele é feito, bem organizado, de uma maneira mais tradicional. E aí com uma mensagem bem romântica. Olha o título, Soneto de Fidelidade. De todo meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face ao maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e em meu riso derramar meu pranto, ao seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem se vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama,
eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. De Vinícius de Moraes. Então, gente, esse lindo poema de soneto nos traz uma mensagem bonita. E aí a gente vai saber mais sobre ele. Você observou como esse tipo de poema é diferente? O soneto é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa. Ele contém 4 estrofes com 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos, e estrofes com 4 versos cada, e 2 tercetos, estrofes com 3 versos. Geralmente esses versos são decassílabos, ou seja, possui 10 sílabas poéticas. Se eu fosse dividir cada verso, eu ia encontrar 10 sílabas poéticas. E aí, analisando esse poema, Soneto de Fidelidade, o eu lírico quer viver cada momento de maneira intensa, para que assim esse amor seja infinito enquanto dure. O soneto tem provavelmente origem italiana, sendo documentado pela primeira vez na primeira metade do século XIII, na obra de Giacomo de Lentini. Esse molde literário ainda é bastante usado e por isso é considerado a mais antiga, chamada de longeva, forma de poema. No Brasil, alguns dos principais sonetistas foram Olavo Bilac e Vinícius de Moraes. Agora vamos conhecer outra forma de poema. Agora você imagina um poema em forma de um sapato e cheio de palavras. É algo muito diferente que a gente não costuma ver. Você já imaginou um poema com esse formato? Poesia concreta, tá? Isso aí é um formato de uma poesia concreta. A poesia concreta surgiu com o movimento concretismo, fase literária voltada para a valorização e incorporação dos aspectos geométricos e a arte, como música, poesia, arte plásticas. Como se vê, né, nesse poema, ele possui de um sapato, né, que fala de uma pessoa que está em transformação, de menina para uma mulher, e que agora atrai a atenção dos homens por onde passa. Em 1952, a poesia concreta tem seu marco inicial através da publicação da revista Noi Grandes, fundada por 3 poetas, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Contudo, é em 1956, com a Exposição Nacional da Arte Concreta, em São Paulo, que a poesia concreta se consolidou como uma nova e inusitada vertente da literatura brasileira. E aí, esse poema do concretismo tem como característica primordial o uso de disponibilidades gráficas que as palavras possuem, sem preocupação com regras, tá? Com a estética tradicional de começo, meio e fim. E por esse motivo é chamado de poema objeto. E aí, continuando falando mais sobre ele, nós temos outros atributos que podemos apontar desse tipo de poesia. São a eliminação de verso, o aproveitamento do espaço em branco de páginas para a disposição das palavras, a exploração de aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos, o uso de neologismo e termos estrangeiros, decomposição de palavras e possibilidade de múltiplas leituras. E aí do lado você está vendo algo bem diferente. É como se a pessoa estivesse abraçando um papel cheio de palavras. Então é muito diferente para a gente imaginar. E do outro lado nós temos o acento de interrogação feito de palavras, que também está trazendo uma mensagem para nós. Bom, agora vamos para outro tipo de poema chamado cyberpoema ou poema digital. Como você vê, tudo está voltado para a nossa modernidade. E aí você já está vendo, observei aí, né, o formato desse poema, que é chamado poema xícara. Se você observar nessa imagem, parece que ela está se movimentando, como se tivesse uma xícara com a fumaça de café quente saindo. A poesia digital é um tipo de poema contemporâneo, formado de palavras, formas gráficas, imagens, grafismos, sons, elementos, esses animados ou não, na maior parte das vezes literários, hipertextuais, hipermediáticos. Por isso, temos o exemplo dessa xícara, que parece que está em movimento, nos fazendo imaginar um café quente e saboroso, e que faz o narrador se perguntar se existe alguma coisa mais gostosa do que café descendo quente na sua boca. Isso constitui-se de um texto eletrônico, o qual existe no espaço simbólico do computador, internet e rede,
tendo como forma de comunicação poética os meios eletrônicos digitais, que se vinculam a esses componentes. E aí, de um modo geral, esses poemas só existem nesse meio e só se expressam de sua plenitude por meio dele. Entender e apreciar a poesia digital como uma das manifestações artísticas da cybercultura é uma forma de podermos compreender o mundo contemporâneo em suas variadas expressões, a semelhança do que fazemos ao estudar essas manifestações poéticas nos séculos anteriores. Se você parar para pensar, é bem diferente de outras formas poéticas que nós já vimos. E aí, nós temos duas pessoas usando o computador, vendo poesia no computador, com vários recursos, às vezes a poesia se movimentando, algo bem interessante. E aí, vamos partir agora para o exercitando. Questão 1. Indique sobre quais poemas se referem às informações dadas a seguir. Você vai observar se é soneto, se é haikai e poema concreto. Vamos lá. É um poema curto, de origem japonesa, geralmente são textos curtos e com uso de humor. Então, nós vamos ter o exemplo de poema haikai. Próximo, é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Nesse caso, nós vamos ter um soneto. E o outro, poema voltado para a valorização e incorporação dos aspectos geométricos da arte, música, poesia e artes plásticas. E aí nós temos o poema concreto. Próxima questão, tá aí o haikai, soneto e poema concreto. E aí, questão 2. Qual é a semelhança entre o poema concreto e o cyberpoema? Eles dois são bem parecidos. E a resposta é: o cyberpoema pode utilizar poemas concretos e outros tipos de poemas em suas poesias, na sua estrutura de maneira digital, com movimentos e diversos recursos. Considerações finais. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer diversos tipos de poemas e suas particularidades, isto é, cada um com as suas características diferentes. Nós vimos o haikai, um poema curto de origem japonesa. Vimos o soneto, que é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa, o qual é bastante usado e por isso é considerado o mais antigo, chamado de longeva obra, né? Forma de poema. E poema concreto, que surgiu com o concretismo, que foi a fase literária voltado para valorização e incorporação de aspectos geométricos, né, voltado para arte, música, poesia, artes plásticas. E aí nós temos o cyberpoema, né, que é um poema digital, a poesia digital, um tipo de poesia contemporânea, formado de palavras, formas gráficas, imagens, grafismos, sons, elementos, esses animados ou não. Então, nós vamos ter mais atividades, tá? Nas atividades complementares, que você vai acessar o site www.educ.ce.ac.gov.br. E lá vai ter mais atividades para você treinar. E agora eu fico por aqui, até a nossa próxima aula e continue estudando, se preparando. Obrigada!